Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e a gente vai dar início, aos nossos exercícios de fixação, referente ao módulo 4 sobre estruturas de seleção 2, escolha caso. Então vamos lá. Aqui, nesse primeiro exercício, a gente vai desenvolver um algoritmo semelhante a uma calculadora, igual ao que a gente viu na aula teórica. Porém, esse aqui vai ser mais adaptado ao usuário, né? Então vai ter o algoritmo completo, né, pessoal? Então vamos lá, ó. A gente vai ter aqui, a calculadora do programador e a gente vai ter as opções, né? Vai ter a opção que eu vou definir como inteiro, né? Uma variável que é lógico eu definir ela como inteiro, num A, num B, que é real, beleza? Vai guardar aí números reais. E aí eu venho, ó, escreva ela, né? Bem-vindo à calculadora do programador, o que desejas? Então, aqui é simplesmente para eu dizer para o meu computador escrever essas coisas aqui, né? Para ficar bem ambientado ao usuário. Vai ficar bem bacana quando a gente vê na tela preta toda essa estruturazinha aqui. Então, eu vou criar minhas opções para o usuário ver. 1 para soma, 2 para subtração, 3 para multiplicação, 4 para divisão, certo? E aí, que, né, fica bem mais fácil, né, bem mais rápido. E aí ele vai ler a opção, vai ler o número que o usuário vai colocar. Se ele colocar 3, né, então, beleza, vai salvar aqui o 3 dentro da variável opção. Depois ele vai escrever, né, número A, e aí ele vai dar o valor, né, vai entrar com entrada o número A, assim como a gente faz na calculadora também. E depois o segundo número, né, o número B. E aí, em seguida, ele vai e entra no na nossa estrutura de condição escolha caso. Então, ele vai escolher exatamente a opção. Caso essa opção for igual a 1, ou seja, igual a exatamente o valor 1, e dentro dessa variável tem algum inteiro, né? Qual inteiro? 1, 2, 3 ou 4? Então, se for igual a esse inteiro 1 aqui, beleza. Significa que eu escolhi a opção soma, certo? Então, ele testa exatamente isso. Testa se 1 é igual, se a opção, né, é igual a 1, certo? Testou? Beleza. Então, vem aqui e digo num A mais num B. E aí ele mostra o resultado. Percebe aqui que eu fiz uma concatenação, né, mais uma soma numérica. Eu peguei um texto resultado e já fiz uma soma numérica aqui para ele concatenar com esse texto. Olha que maravilha, né? Já expandindo aí nossa lógica de programação para executar as linhas de comando bem mais rápido, né, pessoal? E aí, eu venho aqui, né? E caso 2. Não necessariamente, né? Você percebe aqui que está caso 1, 2, 3, 4. E naquele, né, naquele outro lado da nossa aula estava um texto. É normal. Pode ser um texto, pode ser um número, pode ser um caractere, pode ser um lógico, entendeu? Desde que apresente um caso. Se esse caso for igual ao da opção escolhida, então beleza, vai executar aquele caso, ok? Essa é simplesmente assim que funciona o escolher caso. Não necessariamente aqui, nesse caso, precisa ser só inteiros. Não, podia ser real também, tá? Vai estabelecer novamente aquela condição, né? Verdadeiro e falso, tá? Então, beleza. Caso 2 ele vai subtrair, caso 3 ele vai multiplicar e caso 4 ele vai dividir. Né? Tá certinho aqui como a gente definiu aqui em cima para o usuário. Beleza? E aqui eu também escolhi um outro caso, né? Escreva a opção inválida, vem para o fim escolha e aqui tem o fim algoritmo. Certo? Então, show de bola, tá feito aqui o nosso programinha. Eu vou abrir no Visual G para a gente executar esse programa, beleza? Então, já vai aparecer para vocês, ó, o Visual G já com esse programa. Perfeito? Então, olha só, já digitei aqui o nosso programinha, ó, a calculadora do programador. Tá aqui as minhas variáveis, certo? E ó, bem-vindo à calculadora do programador, o que desejas? Tá aqui, né, as opções que o usuário tem de escolher. Aqui é a nossa estrutura de seleção escolha caso, tá toda correta. Aqui não ficou azulzinho, né? Mas tem que ter o fim escolha, tá? Para ele dizer exatamente que
o comando termina ali. Então, eu vou dar um rodar algoritmo, olha só que massa. Ele já colocou aqui na tela preta, né, as coisas que eu disse para ele escrever. Então, eu vou agora fazer 2, né? Eu vou escolher a opção 2, que é para subtração. Eu vou entrar, né, com o número 1, eu vou dizer que é 10, tá? E vou entrar com o número B. Vou colocar aqui que é 20, certo? Se eu botar 20, então quando eu fizer 10 menos 20, vai ter que dar menos 10, né? Então, olha só que maravilha, ele já botou aqui o resultado pra gente, que é menos 10. Então, nosso programa está funcionando beleza, né, pessoal? Pode executar aí e escolher outras opções, como por exemplo, divisão, e dividir aí 10, né, por 2, ó. Ele dá o resultado igual a 5, certo? Mas ainda não tem, né, aquela condição de que se eu escolher a opção divisão e eu escolhi um número que é zero, né, o número B zero, vai dar um erro, né? Vai dar um erro muito grande, porque eu não consigo dividir por zero. Se vocês fizerem aí na casa de vocês, dessa forma aqui, vai travar o programa. Então, vamos tratar esse erro, né, pessoal? A gente é programador, não podemos deixar esse erro explícito aí pra gente. Então, vamos voltar aqui na nossa lista de exercícios, porque é exatamente isso o nosso próximo exercício, ó. Calculadora é capaz de tratar o erro de divisão por zero. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer, né, é lá em uma das condições, a condição 4, aliás, no caso 4, que é referente à divisão, adicionar essa condição. Então, vamos voltar lá no Visual G, certo? Vou abrir aqui para vocês novamente o Visual G para a gente adicionar essa condição, olha só. Bem aqui no caso 4, ó, nesse bloquinho aqui, né, eu vou adicionar o seguinte, olha. Se num B, né, num B for igual a zero, então ele não pode fazer a divisão. E aí ele vai dizer o quê? Escreva. 2, 3, ele vai dizer escreva, né, resultado inválido. Certo? Inválido. E aí eu tenho que vir com as minhas aspas, né? Não pode esquecer das aspas. E aqui em cima tem o então, né? Eu tenho que botar aqui, ó, então. Agora eu venho com o meu se não, né, pessoal? Então eu venho aqui, ó, se não, aí sim ele pode calcular para mim a divisão de um número por outro. Porque significa que o número B não é zero. Não vamos esquecer do fim si. Pronto, tá aqui, belezinha, o nosso bloquinho dentro do caso 4. Então, se eu der um run executar, rodar algoritmo, escolher a opção 4, dizer que o número A é 10 e dizer que o número B é 0, eu posso dar Enter sem medo, porque o resultado vai dar inválido, não vai mais travar o nosso programa. Beleza, pessoal? Então, show de bola. Tá acontecendo show de bola. Agora, a gente vai para o nosso próximo exercício. Nosso próximo exercício também é muito interessante. Olha o que a gente vai ver no nosso próximo exercício. Já abri aqui a lista de exercícios, olha só. Desenvolva um algoritmo semelhante a uma calculadora, né, capaz de tratar o erro de divisão por zero, que tenha mais opções de escolha, como raiz quadrada e potência. Olha só, pessoal, a forma como a gente fez ficou bem didático, bem, né, como é que a gente pode dizer? Dinâmico, né? Por quê? Porque agora, dessa forma aqui, a gente pode adicionar quantas opções a gente quiser. Porque basta a gente voltar aqui, né, na tela do Visual G, ó, vou botar aqui para vocês a tela do Visual G. Basta a gente vir aqui, ó, né, e adicionar as opções, né, para o usuário e lá no Escolha Caso. Simplesmente assim. Então, ó, se eu dizer assim, ó, escreva L, né, vou dizer aqui, ó, 5, certo? E vou colocar raiz quadrada, né? Pronto, raiz quadrada. Aqui eu vou dizer escreva L e vou dizer 6, que é a opção de potência, né? A opção de potência. Beleza. Agora, vamos aqui mais embaixo e colocar agora os casos, né? Vamos aqui, ó, embaixo do fim si, vou empurrar um pouquinho para cá para respeitar a indentação. Eu vou dizer o seguinte, olha, caso 5, né? Ou seja, caso eu tenha escolhido a opção 5, então ele vai ter que vir aqui, ó, e escreva para mim e fazer uma raiz quadrada, né? Então, resultado, né? Resultado vai ser uma raiz quadrada. E aí, para a gente utilizar, né,
para a gente utilizar o comando de raiz quadrada aqui no Visual G, é muito fácil. Só utilizar raiz Q. Percebe que já ficou azulzinho ali, né? Eu venho com os dois parênteses e aqui dentro eu coloco o valor que eu quero tirar a raiz quadrada, no caso, número A, certo? E aí, percebe o seguinte, né? Vamos logo fazer o caso 6, tá? Que é o caso em que eu vou fazer uma potência, certo? Então, vou escrever aqui, mandar o nosso programinha escrever, e eu vou dizer o seguinte, ó, resultado, né, mesmo que eu fiz ali, vou concatenar com uma potência. E a potência eu chamo num A, né, que seria a base da minha potência, e elevado ao num B. Então, percebe, pessoal, olha só, que aqui a gente utilizou, né, os dois números, o número A e o número B. Então, é necessário que o usuário entre com o número A e o B também. Porém, para cálculo da raiz quadrada, a gente não precisa. Só precisa de um único número, que é o número A. Ah, beleza, tranquilo. Mas aqui, ó, aqui, nesse caso aqui, se por exemplo eu escolher o número 5, ele vai pedir uma informação a mais, uma informação que não preciso, que é a informação do número B. Como é que eu contorno essa, esse problema, né? Vamos ver, ó. Vou rodar o algoritmo, né? Vou pedir raiz quadrada e vou dizer aqui, ó, eu quero a raiz quadrada de 81, né? A gente sabe que é 9. Mas aí ele pede o número B. Esse número B só vai ser guardado lá na memória, né? Vai ser ocupado lá na memória do meu computador que eu não tenho necessidade de estar guardando lá. Então seria uma coisa em vão. E aí ele dá o resultado 9, que de fato é 9 a raiz quadrada de 81. Mas mesmo assim ficou um erro. Ficou, não um erro, né? Mas ficou uma coisa pesadinha ali, porque tem um dado que é desnecessário. Mas, pessoal, pode ficar um pouco mais pesado para o computador ter que guardar aquela informação, entendeu? E aí isso não é legal. Para a gente aqui, são programinhas bem básicos, realmente não faz a menor diferença. Mas para uns programas bem grandes, como Photoshop, né, o Paint da vida, ou até mesmo IDEs, como o Android Studio, esses programinhas, eles são muito pesados. E guardar coisas na memória, fazer comandos que são aleatórios, que não precisam, isso conta bastante no esforço que a máquina faz para poder executar esse programa. Então, nós que somos programadores, a gente tem que pensar na melhor forma possível de criar um programa, né? De forma que a máquina não se esforce tanto para abrir aquele programa, porque isso pode comprometer o uso do software. Beleza, pessoal? Então tá aí uma dica bem básica para vocês ficarem com isso, né? Vocês, quem sabe, vão gostar, né, dessa área de programação, então tem que ter isso em mente, tá? Então, ó, para a gente contornar esse problema, é só eu criar uma condição aqui, ó. Se eu tiver escolhido a opção 6, ele não vai entrar aqui dentro. Como é que eu faço isso? Simples. Se a opção for diferente de 6, né? Aliás, diferente de 5, aí ele pode entrar aqui dentro, certo? Ele pode pedir essa informação para o usuário e ler essa informação e guardar essa informação aqui, certo? Belezinha. E aí, pessoal, aqui eu não vou precisar do meu senão. Ó. Por que que eu não vou precisar? Porque eu não quero que ele execute nada, entendeu? Nada, nada. Coloco o senão em si. E aí eu posso simplesmente tirar ele daqui porque vai funcionar corretamente, beleza? Então, olha só. Basicamente, eu criei uma opção, eu criei uma condição, né? Se caso essa opção for diferente de 5, então ele entra aqui dentro, tá? Se for diferente de 5, beleza. Eu não estou escolhendo raiz quadrada. Mas se for igual a 5, isso aqui vai retornar um falso. E aí ele vai para o fim si, vai escolher a opção e seguir adiante, certo? Caso a opção for diferente de 5, isso aqui dá um verdadeiro, ele entra aqui dentro, segue para o escolha caso. Beleza? Então, nossa lógica de programação está funcionando beleza, né? Vamos dar um rodar algoritmo para certificar. Já apareceu ali, ó. De novo, vou pedir raiz quadrada, né? Vou apertar aqui 36, não, o número A.
E olha só que maravilha, ele já não pediu mais o número B. Ele simplesmente me deu o resultado ali, né? Que é o resultado 6, obviamente. E aí, pessoal, vocês podem utilizar aí, né, quantas vezes quiser a sua calculadora agora, né? Vamos lá que agora eu quero calcular a potência. Vamos colocar aqui potência 3 elevado a 2, né, que vai dar 9. Olha só que maravilha. Tá funcionando beleza, né, na nossa lógica de programação. Vocês podem, né, e aumentar a calculadora de vocês, adicionar novas configurações, né? E fica aí a cargo de vocês. A lógica de programação é de vocês. Então, pessoal, a gente fica por aqui, né? Termina o nosso módulo 4. A gente vai fazer a nossa prova, né? E tchau, tchau, pessoal.